Boa noite. Boa noite a todos. Agradecer a Deus pela presença, de vocês, agradecer a vocês e a Deus por esse dia, por essa tarde. Dar boas-vindas a todos vocês, sejam bem-vindos. Acho que todos aqui não é a primeira vez, né? Já vieram outras vezes. Sejam todos bem-vindos. É a primeira vez? É? Seja bem-vinda, viu? A nossa casa. Hoje nós temos Luciana, que faz parte da família aqui da Casa Caminho da Paz, como palestrante de hoje, com o tema É Preciso Saber Viver. Vou passar para vocês e para aqueles que estão nos assistindo também os cronogramas da casa. Então, todos os domingos, pela manhã, às 7 horas da manhã, tem a evangelização com as famílias. Nas terças-feiras, tem o estudo do Evangelho a partir das 19h30. Nas quartas-feiras, tem o atendimento fraterno para quem quer conversar, desabafar, só que precisa ter com agendamento. Então, quem precisar, quem vocês conhecerem que precisa conversar, faz o atendimento fraterno com a gente, só avisa antes para a gente poder agendar e a gente vem aqui na casa e recebe e acolhe essa pessoa. Nas sextas-feiras, tem um estudo aqui na casa do livro Diversidade dos Carismas e a Vibração, a partir das 17h30. E nos sábados, tem a campanha do Quilo, e a evangelização pública, e também tem a evangelização infantil e a evangelização infanto-juvenil. Quem quiser trazer água para fluidificar, pode trazer sua água. E a gente vai falar também um pouquinho do que ocorreu na quinta-feira, que foi a entrega de cachorro-quente com refrigerante para as pessoas carentes que estão na rua. Então, foram entregues mais de 150 pães de cachorro-quente. Foi um sucesso, né, Fábio? Foi um sucesso, disse que foi muito bom. E todo mês a casa pretende fazer essa ação. E a gente precisa de voluntário. Quem puder vir, né, se juntar a gente aqui para ajudar a preparar esses pães, ajudar a levar também, a distribuir para essas pessoas, serão muito bem-vindos essa ajuda. Sabe, acho que a parte da arrumação não precisa, né? Então, gostaria de fazer a prece inicial, chamar a nossa amiga Ciomara para fazer a prece inicial, para depois a gente começar a palestra. Boa tarde a todos e todas. Amado Mestre Jesus, é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez reunidos neste centro para beber, Jesus, das tuas palavras, dos teus ensinamentos, através da nossa querida Luciana, que hoje vai trazer para nós mais um tema tão importante, né? Que é a valorização da vida. Agradecemos a espiritualidade amiga, que nos orienta em todos os trabalhos dessa casa, que nos acolhe e recebe com amor todas as pessoas que por aqui passam ou que vêm e permanecem. E pedimos, Senhor, paciência conosco, pois somos ainda tão evoluídos, tão pequenos diante de tua grandeza. Temos tanto a aprender, Jesus. E te pedimos ânimo, te pedimos paz para seguir neste aprendizado. E agradecemos a todos os trabalhadores desta casa e as pessoas que vêm prestigiar, para que possamos caminhar num trilho seguro, que é a tua palavra. Então, te pedimos que inspire a nossa amiga Luciana hoje, em cada palavra, para nos orientar nesse caminho. Que assim seja. Pronto. Então, gostaria de convidar a Luciana
palestra Preciso Saber Viver. Fala assim. Alô? Oi? 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 Fala assim. Boa tarde, gente. Boa tarde e boa noite, né? Também. Esse mês, nós sempre fazemos palestras voltadas com o tema de valorização da vida, porque é um mês dedicado a se falar sobre o suicídio. Não sobre o suicídio, e sim mostrar. Não é que não haja trabalhos durante o ano inteiro, mas o mês de setembro é um mês dedicado a divulgar essa valorização da vida, mostrar que isso não está, vamos dizer, não está sendo percebido, porque por mais que a gente não se evite publicar coisas relacionadas ao suicídio, mas a gente sabe que é muito alto o índice de suicídio no Brasil, no mundo inteiro. Então, por causa disso, o mês de setembro é dedicado a isso. Então, ao longo desse mês, vão ser várias palestras, e o último vai se fechar com Daniele, que vai falar sobre o Setembro Amarelo. Mas hoje eu trouxe essa palestra, que também vamos falar sobre a vida em si. Na verdade, são reflexões sobre a gente, sobre nós, sobre o que a gente que damos prioridade na nossa vida. São reflexões para a gente se perguntar o que a gente, como é que está a nossa trajetória da vida da gente, como é que a gente está lidando com as adversidades. Então, saber viver é uma coisa que tem até uma música, né? Que é preciso saber viver. Na verdade, foi inspirado nessa música, porque a gente estava vendo essa música e eu achei interessante trazer com esse tema. Mas eu não vou falar sobre a música, é só o tema, né? E saber viver, na verdade, é a gente ter essa visão da própria vida e começar a analisar. Não ficar passando pela nossa trajetória como se a gente tivesse no automático. Porque se a gente observar, muita gente está no automático. Elas vivem naquele dia a dia corrido e não param para viver o momento presente, analisar a si mesmo, os próprios sentimentos. Porque os sentimentos, a nossa mente é feita de sentimentos. Então, assim, na próxima slide, eu vou convidar vocês a fazer uma outra reflexão, mas pensar assim, olha essa imagem. Nasci. E agora? Essa imagem dessa bebezinha viralizou há 2 anos atrás, porque ela ficou uma cara assim, né? Carinha de raiva, preocupada, alguma coisa assim, né? Então, assim, nós trazemos assim uma reflexão assim para a gente pensar. A gente colocar os óculos nos nossos olhos, os óculos do mundo espiritual. E tirar esses óculos que a gente usa, essa lente que a gente usa, da vida material, do nosso dia a dia. E sim pensar de uma forma mais ampla, muito mais ampla, o que é a vida. Porque a vida da gente não é o corpo, não é só essa vida. A vida da gente não é só quem está ao nosso redor, que a gente vê. É muito mais do que isso. E eu coloquei essa imagem para representar como é que a gente pensaria se a gente pudesse, assim que nascesse, o espírito pensasse assim, meu Deus, e agora? Como vai ser minha trajetória? Porque o bebê nasce, né? Ali está um espírito encarnando naquele corpo. Tem um espírito que está encarnando naquele corpo, mas que já viveu muitas vidas. E ele tem uma trajetória para fazer, né? E essa trajetória, essa jornada, que a gente chama de jornada, ela vai começar a se desenrolar, né? A partir da infância, aí vai crescendo com os pais. Mas aí a gente pensar assim, e a gente? O que a gente planejou antes de encarnar, né? Então a gente tem que pensar, a lente espiritual que a gente tá falando, que nós estamos falando,
é a gente pensar de um ponto de vista espiritual e não do ponto de vista material. Então, pensar do ponto de vista espiritual, a gente começa a perceber, nós estamos aqui por acaso? Não. A gente está no meio de uma família, caiu de paraquedas, assim, foi por acaso? Não. Nós vivemos com pessoas ao nosso lado, no trabalho que a gente escolheu, foi por acaso? Não. Tem uma vida que foi traçada. Não que a gente, no Espiritismo, nós estudamos a vida no mundo espiritual. Está lá no Livro dos Espíritos. E a gente sabe que nós planejamos nossa encarnação. A encarnação, ela foi planejada, mas ela tem o livre-arbítrio. Você chega no corpo, começa a se desenvolver de acordo com os pré-requisitos que foi estabelecido, os pais que você ia ter, o acesso à escola que você vai ter. Tudo foi assim planejado com muito cuidado pelo mundo espiritual. Com muito cuidado. A gente pensa que a gente foi, vamos dizer, negligenciado, dizer assim, vai encarnar em qualquer lugar. Não, Deus é cuidadoso. Ele planeja onde a gente vai encarnar, como é que a gente vai ter. Infelizmente, claro que Deus não planeja o mal. Naquela casa, essa menina vai nascer para sofrer. Não. Ninguém nasceu para fazer algo errado. Assim, está planejado por Deus ser algo errado. Isso aí é da nossa escolha. Aí é onde entra a jornada. A jornada que a gente fala é uma jornada porque nós somos o acúmulo de várias encarnações. Nós somos o acúmulo de várias experiências. Então, essas experiências vão se concentrando em nós hoje. Mas hoje nós somos a melhor versão. Nós somos melhores do que fomos ontem, em outra encarnação. Com certeza. Não tem nem dúvida. E essa jornada é justamente essa análise que a gente tem que fazer. De como é que a gente está na nossa vida agora? Será que eu planejei? O que eu planejei na minha vida, né? O que eu estou fazendo hoje de algo de bom que eu planejei? Porque a gente tem, sim, nossos sentimentos mostram muito que a gente tem os desejos, surge os desejos. Mas a gente sai às vezes, da rota que foi traçado. E quando a gente sai da rota, a gente automaticamente, vamos dizer assim, refeito uma nova trajetória. É como vocês já viram como a gente está com o Google Maps, que a gente traça uma rota. E se você errar, automaticamente ele não traça outra rota, mas com o mesmo objetivo. É a mesma coisa a vida da gente. Quando a gente vai saindo do que a gente planejou, é traçado uma nova rota, mas tudo caminha para o bem, para o amor, para o bem, tudo é para isso. Mas o que acontece com a gente? A gente nasce, mas a gente nasce cheio de conflitos. Nós somos seres humanos ainda imperfeitos. E por a gente ser imperfeito, por que a gente é imperfeito? Porque a gente encarnou várias vezes e erramos. E esses erros faz com que a gente tenha hoje, vamos dizer assim, conflitos íntimos que a gente nem sabe, está lá guardado no inconsciente. O inconsciente, se a gente for analisar o inconsciente é o espírito, é o self, como Joana de Ângeles fala muito. Aqui eu vou citar muitas vezes Joana de Ângeles, porque ela estuda o psiquismo juntamente com o espírito. Então, assim, nós somos, parte da nossa mente é inconsciente. Nesse inconsciente está depositado tudo que a gente fez no passado. E ali está guardado. Aí as pessoas dizem assim, e aí nesse inconsciente, que é a parte maior nossa, que foi desde que a gente foi formado por Deus, Deus nos fez simples e ignorante. Para sozinhos, assim, sozinhos não, por conta própria, nós irmos, vamos dizer, adquirindo virtudes e ao mesmo tempo errando, porque é com erro que se aprende também, né? Então,
Aí a gente tem o inconsciente, o subconsciente e o consciente. O consciente é esse que a gente está vivendo agora. Essa vida que Deus dá a dádiva da gente esquecer as vidas passadas. Porque é como se a gente estivesse recebendo, quando um bebezinho nasce, é como se a gente estivesse recebendo um HD em branco. Esse HD, que é uma memória de computador, é lá no cérebro dele, né? Está em branco. A parte do consciente. O inconsciente dele está cheio de vidas passadas, das vidas passadas. Então, muitas vezes a gente eclode em nós esses sentimentos doentes ainda. É uma raiva de um pai, de familiar, é um desgosto que você tem, vamos dizer assim, angústia diante das dificuldades da vida, é a não aceitação, fora o que a gente já fez de errado. Muitas vezes a gente fez coisas muito erradas. Distúrbios mesmo da nossa personalidade, que prejudicou outras pessoas. Aí vem o Espiritismo e mostra que a gente encarna outra vez para a gente reparar, para a gente reconstruir. Aí onde entra a misericórdia divina, né? Porque se não fosse a misericórdia divina, onde é que a gente estaria? Porque nós... Quer perguntar, Paulo? Esse HD em branco, ele vai sendo preenchido pelos pais, primeiro, naquela primeira educação, né? Com os valores que a gente vai dando. E assim, quando chega na adolescência, vocês podem observar. Chegou na adolescência, aquela criança que você educou, eclode coisas nela que você não educou. Aí ela vai entrar em conflito do que ela aprendeu de valores com a família. Estou supondo que a família deu valores, viu, gente? Né? Assim, claro que existe todo tipo de família, todo mundo erra. Os pais erram também. Mas supondo que ela recebeu muitos valores da família, quando chega na adolescência, o espírito, ele começa a aparecer como ele é. Então, ele traz do passado coisas que os pais ficam, meu Deus, como ele era tão meigo quando era criancinha, né? Eu já vi várias pessoas falando assim, minha filha era uma meiguice, claro, tem envolvimento de educação, vários fatores, né? A gente não estou botando em xeque nada das coisas externas, falando de personalidade mesmo, que às vezes eclode, e a gente pode observar nos noticiários também. Você vê que tem pessoas que eclodem neles um impulso, às vezes um impulso doentio, de crueldade, às vezes, e a pessoa, quando vai verificar com a família, diz assim, nunca pensei que fulano era desse jeito. Nunca pensei que ele era capaz de fazer isso. Às vezes uma tragédia, por exemplo, né? Nunca pensei que fulano ia fazer isso. Por quê? Porque está dentro do inconsciente determinadas coisas que a gente não vê. Está na alma. Aí é onde entram nossos problemas, né? Os problemas humanos. Nós vamos nascendo, a gente vai crescendo, e nesse crescimento, né, viver como criança é bom demais, né? É bem leve. Mas quando vai chegando na fase adulta, a gente vai percebendo que vai aparecendo problemas, né? É problema com família, é problema de doença, é problema de vários tipos de problemas que a gente tem. E no meio desses problemas envolve família que não acolheu aquela criancinha quando era pequenininha, não deu aquele cuidado que tinha, e cria-se uma raiva, um ódio de uma pessoa. Nós vamos adoecendo, ou a gente já trouxe doente os sentimentos de outras vidas. E os problemas, as espécies de vicissitudes são, que o Espiritismo usa muito essa palavra, vicissitudes são os problemas do dia a dia. Por exemplo, encarnou, tem vicissitudes. Você vai ter, as vicissitudes são os sofrimentos básicos da vida. Não é expiação e não são as provas. É você ter fome, é você precisar trabalhar,
é você precisar, você tem uma família. São os problemas do dia a dia. Tem gente que não sabe lidar com isso. Aí traz de vidas passadas hábitos de reclamar. Não sabe, hábitos. Nós temos muito hábitos ainda de vidas passadas que vão eclodindo ao longo do nosso crescimento, né, físico. A gente vai desenvolvendo, mas a gente vai começar a ter problemas. A gente não sabe lidar com uma equipe de trabalho. Você, às vezes, é egoísta, quer passar a perna num colega de trabalho fazendo coisas antiéticas. Muita gente usa do livre-arbítrio hoje ainda para criar débitos. E Joana de Ângeles disse que a gente já está desperto. Nós estamos num patamar mental hoje que a gente não está mais dormindo. Dormir, quando ela fala o sono da inconsciência, nós não estamos mais. Nós estamos numa fase de aprender, e é o que a gente vai falar hoje aqui, de descobrir esse lado interior que a gente tem e que às vezes a gente não presta atenção. É o nosso eu interior. Esse eu interior e esse eu externo, na psicologia chama de persona, é o lado externo, né? E o lado íntimo, lá dentro, é o self, que é onde está o inconsciente. A gente tem que ir buscar esse lado interior, né? Então, ele diz aqui, ó, 2 espécies são as vicissitudes da vida, ou, se preferirem, promandam de 2 fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente e outras fora desta vida. Está no livro do Evangelho, capítulo 5, fala das nossas aflições. E Jesus disse, né? No mundo tereis aflições, porque ele sabia que a gente é imperfeito. E no livro O Céu e o Inferno, logo na parte da parte que fala sobre, esqueci agora o tema, mas ele diz o seguinte, que todo o nosso sofrimento está ligado às nossas imperfeições. Todas as alegrias e felicidades estão ligadas às virtudes. Então, todo sofrimento é passageiro. Por quê? Porque nós vamos evoluir e não tem como a gente ficar sofrendo para sempre. Porque esse sofrimento está atrelado às nossas imperfeições. Muitas vezes a gente precisa saber lidar com os próprios sentimentos para começar a pegar eles e começar a trabalhar eles, né? A gente vai falar isso lá na frente. Joana de Ângeles fala. Então ela continua aqui, ó. As vicissitudes da vida podem nos dar uma ideia do que fomos no passado. Ó, veja bem o que ele fala. Ó. Os acontecimentos naturais nos nossos caminhos vêm por força da lei divina, nos mostrar pela força da justiça o que haveremos de reparar. Sendo que o nosso maior interesse não é recordar o passado, é sentir que Deus é amor e justiça, e nunca exigirá que seus filhos paguem o que não devem na contabilidade divina. Esse tema todo que a gente está falando, de dores íntimas, de sofrimentos, é porque é o que acontece, né? É o que muitas vezes leva a uma pessoa a desistir da vida. Por isso que eu estou falando disso, né? E o que ele fala aqui, justamente, Deus não dá castigo a ninguém. Ele não diz assim, eu vou botar essa menina para nascer tetraplégica, porque resolvi botar. Né? Porque às vezes você fica se perguntando por que umas pessoas nascem com dificuldades físicas, né? E outras perfeitas, umas com dificuldades muito financeiras, de todos os tipos de dificuldade que a gente nem imagina, família desestruturada e outras numa família. Por quê? É para a gente se questionar. A gente pode dizer que Deus é injusto? Se a gente disser isso, ele deixa de ser Deus. Então, a partir do momento que a gente acredita que Deus é justo, então significa que nós não estamos no lugar errado, com a família errada. Não, é porque nós estamos simplesmente arcando com as consequências de atos do passado. Tem o quê? Os escolhidos?
paz, um tipo É. de paz. Às vezes isso é falado em algumas religiões, né? Não que a gente não está criticando religiões, mas assim, tem religiões que dá essa desculpa, que é por causa, na Bíblia, né? Tem algumas passagens, mas na Bíblia a gente tem que levar em conta, não é só a letra, é o espírito que está dentro daquelas letras. Então, quando a gente lê algo na Bíblia, a gente tem que se aprofundar para poder pensar assim, será que Deus, como é que ele vai ser justo e vai acontecer isso, né? Então, não tem como a gente pensar na nossa vida e na justiça divina e não analisar a si mesmo e começar a se questionar. Será que eu estou passando por isso? O que Deus está querendo que eu aprenda? Você faz essa pergunta a si mesmo. O que Deus está querendo que eu aprenda com esse sofrimento? O que Deus está querendo que eu aprenda com essa situação? Que às vezes não é nem sofrimento. É uma situação. Não é uma situação especial. Mas o que Deus está querendo que eu aprenda com essa pessoa ao meu lado? A gente tem que se perguntar, porque se a gente crer que sabe, crer não, que não é uma crença, é saber mesmo que Deus é justo, então não tem como a gente ficar, vamos dizer assim, deixando as coisas passar e agindo de forma mecânica. Porque o problema do ser humano é esse. É que nós somos assim, somos assim, no geral, somos assim. Nós somos assim, olha, acontecem os problemas, e esses problemas são os lixos que acontecem na nossa vida. Mas em vez de você limpar o lixo, ou então até catar do lixo as coisinhas que prestam, não, você bota para debaixo do tapete. Aí fica lá, acumulado lá debaixo do tapete, quer dizer, no seu inconsciente, no seu subconsciente. Por quê? Por isso vira trauma, né? E depois vai eclodir. Vai eclodir em forma de doenças físicas, às vezes, muitas vezes, doenças físicas. Então, precisamos analisar esse eu interior e, analisando esse eu interior, a gente vai começando a descobrir e ser humilde, né? Tentar entender que Deus não está fazendo nada por acaso. Deus não está fazendo nada. A vida da gente acontece muitas vezes porque a gente planejou. A gente planejou passar por aquilo ou aquilo é consequências dos nossos atos. Eu vejo que são dois fontes de aflições. As fontes de aflições, ela pode ser desta vida. Um exemplo, a pessoa fuma. Aí tem um câncer. Essa aflição foi de vida passada? Não, né? Então, se você sabe que algo que você fez está trazendo consequências, então aquela aflição é dessa vida. E às vezes, eu estou falando esse exemplo, né, extremo, mas se a gente lembrar de André Luiz, ele no livro, ele foi resgatado do umbral depois de 8 anos, né? Mas ele estava doente, ele desencarnou e foi considerado um suicida. Inconsciente, porque na verdade ele não quis praticar o ato do suicídio. Ele desencarnou devido hábitos errados que ele tinha na alimentação e com bebida. E outra, viu? A gente pensa que não é importante, os sentimentos. Tem uma parte lá que, não sei se é Lísias, que fala assim, ele diz assim, a dor que ele tinha aqui no estômago, né? Que ele tem, acho, uma ferida aqui. Aí Lísias falou que era por causa também dos sentimentos dele ainda doentes, assim, aquele sentimento egoísta. Ele era uma pessoa ranzinza, ele era uma pessoa, vamos dizer assim, durão. Ele não tinha um sentimento, aquele sentimento de amor ao próximo. Não, ele era enraivecido, ele sentia raiva. Em vez de a gente aproveitar o tempo para... Quando sentir uma raiva, é normal, né? Sentir raiva. Mas a gente deve deixar passar, deve falar com a raiva, dizer, peraí, eu estou com raiva, mas analisar o porquê. Isso é encontrar com o nosso eu interior e fazer esse trabalho. Porque Joana de Ângeles, ela diz em todos os livros dela, pelo menos assim, da série psicológica, uma coisa que ela fala é que quando a gente descobre um defeito,
a gente não pode colocar ele por debaixo da tapete, como a gente faz inconsciente, né? Mas quando a gente percebe que, rapaz, eu sou invejosa, aí você vai fingir que é invejosa. Aí você está fazendo o quê? Criando máscaras, que é o que a gente faz, né? A gente faz o tempo todo, criar máscaras. Aí, aqui eu trouxemos essa parte aqui de Jesus, né? Que falam, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Quando Jesus fala isso, né? Aí às vezes pensa assim, tem fardo que é pesado, né? Tem fardo que é pesadíssimo, tem fardo que é mais leve. Aí, quando a gente... Tudo é explicado na doutrina espírita. Por que as pessoas têm um fardo tão duro? Outras têm um fardo leve. Mas quando ele diz que com ele o fardo é leve, ele está querendo dizer que se nós temos assim, o apoio de um guia espiritual que veio aqui na Terra para nos ajudar, trazendo o seu evangelho, aí ter ele como um abrigo através de uma prece, isso faz com que a gente tenha menos sofrimento. Não é dor. Ele não vai tirar a dor. Em nenhum momento Jesus disse que vai tirar a nossa dor. Ele disse que vai aliviar. Quando ele diz que vai aliviar, é porque ele não tira, ele apenas deixa mais leve, né? Porque quando a gente leva uma topada e sente uma dor, se você for uma pessoa bem tranquila, não chama palavrão, e assim, sabe que aconteceu aquilo e passou, né? Nem ligou. A dor vai embora logo. Mas se você ficar o tempo todo martelando aquilo, aquela dor vai fazer sofrer. Às vezes até no trânsito, coisas do dia a dia, sei lá, uma pessoa passa por você e diz uma coisa, né? Aí a pessoa, em vez de perdoar, deixa passar, aí fica assim, ó, me chamou daquilo, que ódio. Virou um sofrimento. Uma coisa que era simples, né? Então, por isso que quando Jesus está conosco, se torna mais leve as fragilidades da alma e as fortalezas da alma. Nós temos fragilidades e fortalezas. As fragilidades são os nossos vícios morais, né? Vícios de coisas físicas, não, né? Quando a gente fala vícios, são vícios morais, ainda egoísmo, ainda o orgulho, ainda derivados desse daí, tem vários, né? Inveja, sei lá, muitos. É até difícil assim a gente enumerar, mas assim, cada um é que vai avaliar. Entrando em contato com esse eu interior, nós vamos avaliar quais são as nossas fragilidades. Tem uma passagem no livro, eu acho que eu até citei aqui, no livro Boa Nova, que Pedro, ele nega Jesus 3 vezes, né? Acho que eu citei. Quando Pedro foi um dos que mais era empolgado, e ele disse, Jesus, nunca vou te abandonar. Isso precisa a Jesus ser pego pelo Sinédrio, né, para ir para a cruz. Aí Pedro tinha dito isso, e Jesus disse, Pedro, esta noite tu ainda vais me negar 3 vezes antes que o galo cante. Aí quando Jesus foi pego, né, depois que Judas beijou ele e Jesus foi pego para ser condenado, então todos os discípulos sumiram. Todos. Ficaram poucos. Se eu não me engano, ficou João e Pedro ficou de longe olhando. E de longe, mas com medo de assumir que ele era um discípulo, porque quem dissesse que estava do lado de Cristo era pego também. Então Pedro começou a dizer, meu Deus, eu tenho família, eu tenho coisas para fazer, eu não posso ser pego. Então, quando uma pessoa chegou perto de Pedro e disse, Pedro, não, aí, ei, tô conhecendo você. Você não é o que ficava com aquele carpinteiro? Aí ele, eu? De jeito nenhum. Fez isso 3 vezes, para resumir bem rápido a história, né? Aí Jesus, no final dessa mensagem, Jesus diz assim, Jesus, com bom senso, perspicácia e doçura, que lhe eram peculiares, finalizou, não, Pedro, eu não te suponho ingrato,
Porque Pedro, depois que acordou, depois que ele negou 3 vezes, ele começou a chorar e caiu a ficha do quanto que ele era orgulhoso ainda. Os defeitos dele, é essa ficha que a gente tem que cair na gente. É essa ficha. E às vezes tem que cair, às vezes. Não é que a gente vá evoluir e se conhecer em uma vida só, não. Mas alguns momentos a gente é convidado todos os dias para se conhecer, para fazer essa análise, né? Então Pedro, ele falou assim: não, Pedro, eu não te suponho ingrato e indiferente aos meus ensinos, mas vais aprender ainda hoje, se ele falou um pouco antes, que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. Jesus falou, mostrando que nós somos às vezes só simples ignorantes. Nossos erros é por ignorância, muitas vezes, né? E aqui está no Evangelho também, ó. Caros amigos, sede severos para convosco, indulgentes para com as fraquezas dos outros. É ainda uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos têm um fardo mais ou menos pesado a depor para escalar o cume da montanha do progresso. Porque sois, pois, serdes tão clarividentes para com o próximo e cegos com vós mesmos. É no Evangelho. Aí o desafio, né, dessa jornada, quando a gente começou a falar, né? Nós iniciamos a nossa trajetória quando a gente encarna nesse corpo. E começa nossa jornada de autoconhecimento. No livro, tem um livro psicografado por Emmanuel, que eu esqueci, porque eu lembrei dele agora, mas ele fala que uma das coisas mais importantes, para que a gente veio aqui na Terra, é para fazer o bem, é para aprender a amar, mas também é para fazer a nossa autoiluminação. Não, é uma das coisas mais importantes, é a gente fazer por onde a gente melhore intimamente. Para isso, é preciso que tenhamos essa, vamos dizer assim, esse ímpeto de separar um horário para a gente analisar os próprios sentimentos. Numa hora que a gente estiver com raiva, ou então quando você se sentir magoado, perguntar por que eu me magoei, né? Por que eu me magoei? Por que fulano é assim? Será que eu tenho que aprender algo com isso? Tolerância. Tem que aprender a ter paciência, porque a gente não diz eu perdi a paciência, porque ninguém perde o que não tem, né? Então, se a pessoa não tem paciência, não tem tolerância, não tem ainda. Mas nós estamos aqui para aprender. Então, uma das coisas que precisamos encontrar, e Joana de Ângeles, no livro que eu coloquei aqui. Tem aqui, o Jornada Terapêutica. Jornada Terapêutica é um livro de estudo sobre as obras de Joana de Ângeles. Aí tem um livro dela que ela fala sobre ela fala em vários livros sobre nossas sombras. Nós temos o lado sombra. Nós somos luz, porque nós somos um diamante bruto ainda, para ser lapidado. E essa lapidação, muitas vezes, é o sofrimento. Porque nós precisamos ainda aprender com as dores. Porque a gente ainda é teimoso. Faz 2024 anos que Jesus veio e ainda estamos assim, teimando, se voltado só para o lado material. Nós vemos assim o mal eclodindo. Não é que ele está crescendo, né? Está sendo mais mostrado. Mas a gente percebe que a gente muitas vezes foge do encontro consigo mesmo, o nosso íntimo. E uma das coisas mais importantes, por isso que eu trouxe essa imagem, né? Essa é uma imagem de verdade, uma escultura se autolapidando, para mostrar o quanto a gente precisa se lapidar mesmo. Não é feito uma encarnação só, a gente sabe disso, mas a gente tem que sair dessa encarnação pelo menos um pouquinho melhor do que a gente entrou aqui, né? Quando encarnou. Então, um dos desafios é justamente esse, né?
é a gente encontrar a nossa própria sombra, a gente analisar nossos sentimentos e fazer esse encontro. Sim, e uma coisa que é importante, quando a gente encontrar a sombra, nossos defeitos, não negar. Porque geralmente esses sentimentos que estão lá guardados, que ainda faz parte do passado, do nosso primitivismo, eles estão guardados, muitas vezes escondidos. Muitas vezes a gente nem tem noção do que a gente traz. Nós só vamos ter noção do que a gente traz de sombra quando a gente passar por uma prova. Por isso que a gente encarna. Porque a gente aprende lá um pouco e vem colocar em prática. É o que a gente vê nos livros de André Luiz também. Muitos exemplos de pessoas que encarnam e quando chega aqui tinham um planejamento para determinadas coisas, assim, até se dedicar a uma religião, mas foge, né, da trajetória porque decide se voltar só para a matéria. Porque nós somos assim, às vezes, nós somos assim, pessoas ainda muito teimosas mesmo ainda insistimos em não se voltar para o bem, para nós mesmos, né? Para o crescimento do nosso interior. E instrumentos de transformação interior. Esses instrumentos de transformação interior também nós tiramos dos livros de Joana de Ângeles. Claro, pincelados assim. Não é de um... Foi só analisando assim, a gente vai fazendo. Então, uma das coisas é a vontade. Emmanuel tem até um livro dele, Pensamento e Vida, que ele diz que a vontade é como se fosse ele separa a nossa mente como gabinetes. Então, ele diz que o gabinete mais importante da nossa mente é o gabinete da vontade. Sem a vontade, nós não saímos do lugar. Não tem como uma pessoa melhorar se ela não quiser. Se ela não quer, se ela ainda está se comprazendo no mal, como é que ela vai melhorar? Nunca. Nunca, assim, nunca enquanto ela não quiser, né? Porque nada é eterno. O mal não é eterno. Então, é preciso a vontade. Uma das coisas mais importantes é desenvolvermos essa vontade. Mas, para isso, temos que ter disciplina. Que até o Chico Xavier, né? Emmanuel, ele perguntou a Emmanuel o que ele precisava para ser um bom médium. O que ele precisava? Ele disse 3 coisas. Disciplina, disciplina e disciplina. Aí a gente começa a perceber que nós temos hábitos errados. Quando a gente tem vontade, a gente pode mudar os hábitos. A gente pode estabelecer metas e dizer, não, eu vou parar de, vamos dizer, dar um exemplo assim, de discutir, vamos dizer, de discutir um exemplo de casa que a gente faz, né? Às vezes. De discutir. Eu vou ficar mais leve, eu vou deixar exercer a paciência. Não é fácil. Depois, de repente, adquirimos uma virtude, assim, porque a gente simplesmente quis. Não. Requer trabalho. Infelizmente, é uma notícia que nós temos que dar. Evoluir é trabalhoso. Não evoluir é fácil. Porque é passivo, você só precisa ficar parado e fazer tudo que já faz. Se você já faz tudo errado e gosta e não quer se mexer para fazer algo diferente, é fácil. Agora, sair do lugar e alcançar metas não é fácil. É preciso que tenha um certo trabalho. É por isso que, quando Jesus diz, batei e abre-se-vos-á. Ele não vai. Jesus está em todos os lugares. O mundo espiritual está ao nosso redor. Nós temos espíritos, anjos da guarda perto da gente, que fica dando conselho, que fica estimulando a gente a fazer o bem, a gente sair daquela masmorra de sentimentos negativos. E a gente, às vezes, nem observa, não olha, não escuta, não faz uma mentalização, uma meditação. Não, a gente simplesmente vai ignorando. Quando, na verdade, Jesus está ao nosso lado, esperando que a gente bata na porta. Não pode a gente pensar que ele vai
entrar e fazer todo o bem e transformar você numa pessoa perfeita sem você ter trabalho. O trabalho é de cada um. Por isso que a doutrina espírita ela é uma doutrina que nem todo mundo gosta muito. Ainda não chegou o momento da pessoa, né? Porque a pessoa às vezes quer as coisas prontas. E não é assim, é trabalhoso. Então, humildade, aí vem uma coisa primordial, né? Precisa você se reconhecer. Dizer, eu sou realmente assim. Eu estou encontrando aos pouquinhos os meus defeitos. Tem que desenvolver também isso. Oração, aí já vem de hábitos, né? Hábitos de orar, de fazer prece, de falar com Deus. E é justamente essa conexão com Deus. Sem a conexão com Deus, nós não conseguimos também sair muito do lugar, né? A gente fica muito voltado para o mundo material. Autoanálise, meditação é um dos conselhos de Joana de Ângeles nos livros de psicologia psicologia profunda, né? Dela. Pensamento, vigiar o pensamento o tempo inteiro. Autoamor é o auto-perdão. É você pensar assim, não, eu tenho sentimentos assim, mas eu vou melhorar. Então, eu preciso me perdoar. Relaxação é uma coisa que João Vianney fala, que é uma palavra até nova para mim, né? Mas assim, quando eu vi. Momentos de lazer consigo mesmo, para relaxar a mente, fazer coisas prazerosas, coisas que você entre em harmonia com a natureza, com o seu eu. Não é ficar no celular. Relaxar, olhando o celular, vídeo. Não, isso não é relaxar, né? Isso aí a mente da gente não fica relaxada. Mas e desistir nunca é o caminho. Quando eu trouxe isso aqui foi porque esses problemas que nós falamos tanto aqui, acaba que são vários os motivos que levam a pessoa a querer tirar a própria vida, né? Entre os motivos tem depressão, transtornos, mas tem também tristezas. A depressão é uma tristeza que começou com tristeza. E essa tristeza começou por quê? Por algum motivo, algum sofrimento ou também é derivado de vidas passadas. Às vezes é uma tristeza íntima que nem a pessoa sabe de onde vem. É uma melancolia que você não sabe de onde vem. E muitas vezes você fica pensando assim, meu Deus, por que eu estou com depressão se eu não tinha problema nenhum na minha vida? Mas aí, falar da depressão é uma coisa que dá muito tempo. Aí, e nesses livros que a gente fica aqui, fala muito de depressão e é muito interessante o que eles falam também, psicologicamente falando, né? E espiritualmente, porque tudo aqui é falado psicologicamente e espiritualmente. Nós não estamos vendo nós aqui, seres humanos, só pelo lado psíquico, e sim que nós somos espíritos imortais, eternos, que já vivemos muitas vidas. Então, se uma pessoa tem depressão, tem um transtorno, a doença está na alma. Esse aqui, eu não posso deixar de falar isso. A fonte do problema está no espírito. Claro que precisamos de médicos, psiquiatras, para ajudar a sair da crise. Mas é preciso tratar de dentro para fora. E uma das coisas bem interessantes, é só um relato aqui do livro, esse livro Espelhos da Alma, que é o estudo de Joana de Ângeles. Uma das pessoas que é um dos autores, eles falaram que tem uma história assim, que um homem ele sonhou que estava descendo num rio profundo. Aí ele começou a mergulhar. Mergulhou. E cada vez que ele ia mergulhando, a luz ia se apagando. Esse sonho ele teve antes de entrar em depressão. E depois ele falou, não existe uma pessoa entrar em depressão e não sair melhor do que era. Porque muitas vezes, isso é o que eles falam lá, viu? Nesses livros aqui da série psicológica e dos estudos de Joana de Ângeles, que tem Marlon Reikdal, que faz parte de tudo. Eles falaram que muitas vezes é preciso, às vezes, você chegar lá no fundo para encontrar o que está causando aquilo e depois sair melhor. Mas, infelizmente, muitas pessoas não aguentam a dor, porque acham que a dor é eterna. Ela não quer tirar a vida, ela quer tirar a dor. E quando quer tirar a dor, acaba matando o corpo. Mas não mata a alma.
É preciso que a gente diga isso, bem claro. O espírito não morre. Então, infelizmente, as pessoas pensam que vai acabar. E aí a maior decepção que eles podem ter é quando eles chegam do outro lado e vê que está tudo do mesmo jeito. Muitas vezes percebem que ali não adiantou nada aquele ato. Então, desistir não é o caminho por isso, porque a gente viu aqui desde o início o bebezinho que encarna. Nós todos encarnamos. Temos uma trajetória para ser feita, uma jornada para ser trabalhada. Muitas vezes com sofrimento, mas que a gente precisa sair dessa, né? Então, terminando aqui. A vida é um poema de beleza, cujos versos são constituídos de propostas de luz, escritas na partitura da natureza, que lhe exalta a presença em toda parte. No livro Vida, Desafios e Bênçãos. Jesus, ele prossegue com a gente, né? Ele está junto conosco. Até hoje, através dos espíritos superiores, que traz mensagens. Então, o objetivo desse tema, é preciso saber viver, não é que a gente tem vamos dizer, uma receita de bolo, dizendo assim, você tem que viver assim, 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 assim. Não. Saber viver é a gente saber que estamos aqui para aprender, estamos no mesmo barco, e precisamos deixar passar aquele momento de sofrimento, porque não é eterno. Como foi dito, nós sofremos porque nós temos ainda muitas imperfeições. Então, à medida que a gente for superando as nossas dificuldades, superando as nossas dores, nossas angústias, nossos sentimentos ainda tão doentes que ainda são, a gente vai melhorando e sentindo uma alegria que não se compara a nenhuma alegria proporcionada por coisas materiais. Então, é por isso que nós não podemos, assim... A gente tem que falar do Setembro Amarelo, quando encontrar pessoas, dizer que... Se as pessoas... tem uma pesquisa que diz o seguinte, em 90% dos casos, acho que é isso, peraí. Em 90% dos casos de pessoas que estão prestes a praticar o suicídio, eles dão sinais. Então, isso quer dizer, não é para a gente ignorar os sinais, né? Convidar. Nós temos aqui na casa, no Caminho da Paz, o atendimento fraterno, que serve para a pessoa querer saber um pouco do que é isso, às vezes, assim, se ela está sentindo uma vontade disso, se não está, ou então soube que alguém praticou, né, também o suicídio. Então, o atendimento fraterno é para ajudar. Aí temos o atendimento fraterno. Tem as instituições que têm o psicólogo, né, para ajudar também, às vezes pública, em particular. O CVV é uma das coisas muito importantes que a pessoa pode ligar 24 horas por dia, né? Pode ligar para desabafar. Muitas vezes as pessoas ligam prestes a praticar e terminam desistindo. Porque, às vezes, é preciso só um minutinho de desistência. Só escutar. Escutou. Quando você escuta a sua própria voz falando, ali já está vindo a própria solução. Entendeu? Assim, às vezes, você está ali, cheio de problema. E problema, mas não bota para fora os seus sentimentos. Quando você diz, ao mesmo tempo vai surgindo assim uma luz no fim do túnel, né? Aí é onde entra o CVV, o quanto que ele é importante nessa parte. Então tem o CVV, tem todas essas coisas. A doutrina espírita ajuda muito. Eu acredito assim que, e pelo que a gente vê, não que os espíritas não tenham a capacidade de tirar a própria vida, mas quem crer mesmo, quem sabe que a gente não é esse corpo, fica difícil você fazer, né? Quando você sabe que você não é o só corpo, você é um espírito imortal que vai continuar vivo. Então, dificilmente a pessoa vai, vamos dizer assim, vai pensar duas vezes. Ou então vai esperar mais um momentinho, né? Então, sobre isso tem vários assuntos a gente falar, porque tem vários relatos de André Luiz mostrando
no momento que uma pessoa ia fazer um suicídio, ele chega com o mundo espiritual, ajudando. Muitas vezes tem isso e a gente nem percebe, né? Quando uma pessoa, de repente, está com vontade de tirar a própria vida e, de repente, ocorre uma ligação de uma amiga, vocês acham que foi por acaso? Não. Muitas vezes foi usado espíritos para acontecer de você receber. Por isso, quando a gente lembrar de alguém e dizer assim, rapaz, eu estou com vontade de falar com fulano, é melhor ligar, né? É melhor ligar. Vai que de repente a pessoa está precisando. Às vezes é só uma tristeza, é só uma, né? Então, eu queria só... Vamos ler aqui uma música, só que em forma de poema. Quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda há de haver saída. Nenhuma ideia vale uma vida. Quando não houver esperança, quando não restar nem ilusão, ainda há de haver esperança. Em cada um de nós, algo de uma criança. Enquanto houver sol, ainda haverá. Enquanto não houver caminho, mesmo sem amor, sem direção, a sós, ninguém está sozinho. É caminhando que se faz o caminho. Quando não houver desejo, quando não restar nem mesmo dor, ainda há de haver desejo em cada um de nós, aonde Deus colocou. Enquanto houver sol, ainda haverá. Então, com essa música, né, linda, que deve ter sido feita para esses momentos de tristeza que a gente acha que é eterno, mas que a gente não está sozinho. Então, muito obrigada a todos. E... Obrigado, Lu. Rapaz, foi muito bom. As referências que você deu de tantas obras, Joana principalmente. E nesse mês de Setembro Amarelo, todas as palestras serão nessa linha de valorização à vida. Como Luciana muitíssimo bem falou, está com um problema, quer conversar com alguém, procura alguém que possa te dar uma ajuda de maneira positiva. E aí, como Luciana falou, a casa tem o atendimento fraterno, Giuseppe. Você pode vir aqui, agenda um dia e vem conversar com das 6 pessoas que está capacitada para lhe ouvir. Olha, você pode falar da sua dor, como Luciana disse, você falando da sua dor, de repente você percebe que a resposta está ali. Quem está lhe ouvindo não vai ser responsável pela solução do seu problema. É você o responsável pela solução, porque a resposta está dentro de cada um de nós. Então, e sempre embasado com que a doutrina espírita ela prioriza e com a ajuda do Evangelho de Jesus sempre. Estamos finalizando, então, agradecer àqueles que se encontram aqui pela primeira vez. Lembrar que a casa agora tem a transmissão ao vivo pelo YouTube, TV, arroba TV Caminho da Paz. Estou certo, Renan? Hã? O QR Code está na tela, caso alguém queira fazer um depósito para ajudar a casa na manutenção. A casa tem muitas coisas para serem realizadas, um ar-condicionado que está com problema, a parte de cima, onde está a evangelização também, ela precisa de manutenção. E aí os custos adicionais da casa, que é luz, água, e agora a internet, tem mais um agora. Mas é isso aí, contamos com a ajuda de todos vocês, nosso muito, muito, muito obrigado. Vamos para a prece final. Lembrando que vai ter cachorro quente, não é de graça não, viu? R$5, R$6, eu nem sei qual é o valor. Vai estar lá fora, com a ajuda da evangelização juvenil. E em seguida o passe final. Aí eu vou pedir para vocês que durante o passe mantenha-se o máximo de silêncio, não é meu amigo Antônio que está aqui hoje, mais uma vez.
todo mundo ficar em silêncio para que o passe possa ser realizado, tá bom? Vamos então para a prece final. A Jesus, o nosso obrigado, a nossa gratidão, e compreender que, seja qual for a dor, seja qual for o momento delicado que passemos em nossa vida, quando as dúvidas baterem às nossas portas mentais, a angústia, as dificuldades, os problemas, eu me lembre que eu tenho, além de Jesus, eu tenho meu anjo de guarda, tenho Maria, tenho os anjos amigos, tenho amigos encarnados, queridos, que podem me ajudar. Que eu saiba procurá-los, que eles possam me ouvir e, com certeza, nós seremos auxiliados. Então, é nessa confiança que nós estamos aqui, nesse agradecimento por essa tarde, início da noite, que possamos, ao retornar para casa, levar os sentimentos positivos dessa noite. Que Jesus ilumine cada um de nós, que possamos levar para aqueles que nos aguardam, dos mais fáceis aos mais trabalhosos, alegria, um bom sorriso, uma palavra de incentivo, pensamentos de alegria, de felicidade. Que a tua paz, amado Mestre Jesus, esteja sempre conosco, graças a Deus.